Começa agora mais um episódio do programa Repórter do Futuro, uma parceria entre a Oboré, a Escola do Parlamento e a Rede Câmara de São Paulo. O programa é um espaço de veiculação de reportagens e mini-documentários produzidos por estudantes de jornalismo durante os módulos oferecidos pela Oboré no âmbito do projeto Repórter do Futuro, que completa 30 anos de existência este ano. Em cada episódio, eu e a Thaís conversamos com os estudantes para entendermos tudo o que rolou nessas produções. Quais foram as dificuldades para as entrevistas, como foi o processo de decupagem e os desafios de pré-produção, da pós e da finalização das peças. Por aí em diante. E é claro que a gente assiste ao material juntos. E no episódio de hoje estamos com Emily Cassiano e Giovana Massaro, que participaram da 16ª edição do módulo Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter. Sejam bem-vindas, meninas. Bem-vindas, meninas. Vamos começar nosso papo. Obrigada. Bom, hoje nós vamos falar da reportagem de vocês, né? Mudanças climáticas afetam usuários do transporte público, que o título já é a própria pauta. Então, conta um pouco pra gente de onde surgiu essa ideia. Olha, eu acho que surgiu de uma observação mesmo. Tanto eu quanto a Emily, a gente mora longe do centro de São Paulo e a gente estuda, né? Acredito que a Emily também, em regiões mais centrais. Então, essa rotina de pegar transporte público, de passar por essas questões que a gente traz na reportagem, de muito calor, muito frio, despreparo daquele ambiente para ter tanta gente, veio da observação. E aí eu propus essa pauta, a Emily gostou e a Bianca também, que era outra integrante. E a gente seguiu com essa ideia. Exatamente isso. A Bianca mora em Caieiras, eu moro em Guarulhos e a Gi mora em Osasco, então são extremos e a gente se junta aqui no centro de São Paulo para essa rotina caótica que é, né, da vida de quem estuda, de quem trabalha ou faz os dois. E quando a Gi deu a ideia, eu falei, cara, é exatamente isso que acontece e vamos fazer. Vamos investigar como é que tá a vida de quem faz tudo isso. Sim. Vocês se sentiam impactadas por essas mudanças climáticas no transporte? Sim, principalmente esses transportes que vêm dos extremos da cidade, né? Que vêm de cada vez mais longe. Sim. Eu não sei assim, se todo mundo, né, que mora na minha cidade faz isso, mas eu particularmente tenho que usar diversos tipos de transporte público para chegar aqui. Então, às vezes é ônibus, trem, metrô, ou então é ônibus e metrô. Enfim, sempre tem que ter uma segunda ou terceira via e nessa sempre acontece de ter uma mudança de clima brusca. Por exemplo, em Guarulhos estava bem mais frio que aqui hoje, então hoje eu, vim Choque térmico. eu vim assim e aqui tá mais calor. Sim, e até também numa questão de mudança climática, por exemplo, o ar-condicionado em um transporte que é mais precário, que não tem tanto recurso, às vezes, nos extremos da cidade, e, enfim, da região metropolitana, acaba impactando mais, era essa a visão que eu tinha, quando eu estava lá saindo de Osasco do que quando eu estava chegando no centro para estudar. Então, tem essa dificuldade, eu acho mesmo. Não, com certeza, com certeza. E vocês entrevistaram 2 especialistas para o Doc, né? Um especialista climático e o engenheiro de transportes da SP Trans. Como é que foi para entrar em contato com esses especialistas? Já tinham em mente que teria que ser alguém voltado para a SP Trans, um especialista climático, ou foi surgindo várias ideias? A gente foi pensando, acho que o que eu pensei primeiro foi em alguém especialista do clima e as meninas trouxeram alguém voltado ao transporte. Mas acho que quem conseguiu as duas foram a Emily e a Bianca, essas 2 fontes especializadas. É exatamente isso. A busca pelos especialistas, a gente só queria falar com alguém que pudesse falar desse tema, né? Porque não basta falar de clima, a gente tem que falar de clima no contexto de cidade, né? Cidade grande, como é São Paulo. Então, a gente buscava por professores ou pesquisadores, especialistas, pessoas que estudassem esse tipo de tema ou trabalhassem com esse tipo de tema. E a questão do engenheiro de transporte é porque não dava pra gente falar de transporte sem falar com especialistas de transporte, Sim. né? Tinha que ter alguém para ampliar essa conversa, esse debate. E ao mesmo tempo que vocês também falaram com especialistas, né, a reportagem de vocês é quase que um povo fala, porque vocês entrevistam várias pessoas na rua. Quando vocês pensaram um roteiro, a princípio, vocês tinham pensado nesse formato de gastar a sola de sapato e entrevistar as pessoas na rua? Ou era uma outra coisa que vocês tinham pensado? E quantas pessoas vocês entrevistaram na rua? Tiveram dificuldade para falar com elas? Elas gostavam de falar com vocês? Tinham medo da câmera? Como foi isso? Acho que a gente pensou em trazer bastante gente, exatamente para dar voz, né, para essas pessoas. E porque também não adiantava muito falar sobre o tema de pegar transporte público sem falar com quem pega todos os dias, com quem depende dele.
A gente tentou várias vezes gravar, assim, várias entrevistas. A gente levou, assim, vários foras de pessoas na rua, na entrada de estação. Eu fui em, acho que umas 2 estações, tentei falar com as pessoas na saída, ninguém queria falar. Então, foi muito demorado para conseguir alguém para conversar com a gente. E a Emily também passou por isso. Assim, na verdade, inicialmente a gente tinha a proposta, né, de trazer alguém, um personagem. A gente tinha essa ideia de trazer um personagem, fazer tipo um mini-doc mesmo, acompanhar o trajeto dele todinho de ida e o de volta. Então, a gente, sabe, com aquela câmera ali perto dele, vendo o que ele passa, conversando, só que tinha muitas burocracias e a gente tinha muito pouco tempo para resolver essas burocracias. Daí a gente falou, cara, vai ter que ser rua mesmo, como você diz, gastar sola e levar muito não. A gente levou muito, muito não das pessoas. Se o tripé estava parado, elas viam que era o tripé, já dava um medo, assim. Elas ficavam mais nervosas em vez de ficar mais, tipo, mais querendo gravar. Porque antigamente tinha isso, né? A pessoa via que era TV Rede Globo, que fica fazendo graça. Aparecia. Queria aparecer. Mas hoje em dia todo mundo tem medo, parece. Sim. E foi fácil para vocês acharem, tipo, alguém que vocês estavam na expectativa, achar alguém que reclamasse, assim, do transporte público? Eles encontraram alguém que sofre com, tipo, tem bronquite, tem rinite, e quando pega transporte, que a mudança climática é grande, assim, tem aquele choque que acaba impactando na pessoa? A gente esperava. Uma das entrevistadas, ela é estudante e ela tem justamente esses problemas de saúde. E, então, essa troca brusca, assim, de clima, que é quando tá muito quente na cidade dela, que ela é de Caieiras. E ela pega um metrô, ou tá muito gelado, ou então lá fora tá frio e lá dentro não tá com ar-condicionado gelado. E tem essas mudanças bruscas de clima, ela sempre fica afetada. Ela diz que direto ela tem que sair da função dela, das coisas que ela desempenha para poder ir no médico, tomar remédios controlados, bombinha de quem tem, né, problema com asma, enfim. A outra entrevistada também, que é a Jennifer, essa pega mais transporte público de ônibus, pega o metrô também, mas é mais ônibus. Ela contou também que ela sai 4 horas da manhã de casa, então quando ela sai 4 horas da manhã no inverno, por exemplo, ou no outono, tá uma temperatura fria, quando chega em São Paulo tá fazendo quase 30 graus, e aí tem essa mudança que afeta ela. Acredito que a gente esperava, assim, ouvir isso, justamente isso. Sim. E vocês tinham preparado o roteiro? Como foi a estrutura, mais ou menos? Vocês já foram para a rua com o roteiro em mente? Como é que vai ser a estrutura dele? Ou vocês foram entrevistando, depois juntaram tudo num bolho e falaram, vamos destrinchar isso aqui e fazer um roteiro? Como é que foi? A gente se baseou mais nas entrevistas mesmo. Quando a gente foi para a rua, tinha mais a ideia e quem que a gente queria entrevistar, né, os especialistas, qual era o perfil, assim, das pessoas que a gente queria achar ali. Mas aí a gente se baseou nas entrevistas para ir costurando uma com a outra e trazendo os dados no meio delas também. Sim. E teve um conflito de ideia entre vocês para decidir esse tema? Ou foi certeiro assim? Porque quando o roteiro nasce só na cabeça, assim, para depois botar em prática, normal, acho que às vezes que tenha um conflito ou outro para acabar alinhando as coisas. A gente deu sorte, eu acho, né? A gente pensou, eu pensei nisso, assim, falei para elas, e como elas também passavam por essa questão, por essa dificuldade, elas falaram, é isso. E deu certo. Foi uma sorte de ter um trio ali que se complementa nessas questões, mesmo localizadas em São Paulo para fazer as coisas que a gente faz no dia a dia, todas são de extremos. Então, como a gente compartilha também dessa dificuldade que os entrevistados passaram, a ideia ficou muito clara para todo mundo, assim. Acho que dava para visualizar, né, na mente de todo mundo quando a gente pensou no material de roteiro e narrativa. Muito bem, estamos conversando com Giovanna Massaro e Emily Cassiano, que produziram a peça Mudanças Climáticas Afetam Usuários do Transporte Público. Vamos para um breve intervalinho e já voltamos. Você está gostando do programa e quer conferir outras edições? Tem dezenas de programas na nossa playlist do YouTube. Acesse youtube.com/Câmara São Paulo.
Voltamos do intervalo e agora bora assistir a reportagem Mudanças Climáticas Afetam Usuários do Transporte Público. Nossas convidadas produziram essa peça durante a 16ª edição do módulo Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter, do projeto Repórter do Futuro. A reportagem é de Bianca Azevedo, Emily Cassiano e Giovana Massaro. Bora assistir. Bora lá? Play! As manhãs são nubladas, mas as tardes são quentes. Quem usa o transporte público precisa estar preparado para o que vier. Eu sou de Guarulhos e eu trabalho praticamente no centro de São Paulo, ali próximo do Bom Retiro, na região da Barra Funda. Eu trabalho no período da manhã e saio no meio da tarde. Então, quando eu saio umas 4 horas, tá um tempo. Quando eu saio do trabalho, no meio da tarde, já tem outro tempo. Tamara Santos, que mora em Caieiras, mas estuda em São Paulo, passa pelo mesmo problema. Sim, total. Não sei se é porque onde eu moro é uma região assim, com mais mato, tem mais mata. Pode ser que por conta disso, né, o clima ele seja mais ameno, porque a natureza tende a ajudar no calor, né? Então, quando eu saio daqui, que tem bastante vegetação, para o centro da cidade, nossa, a diferença é nítida no clima. É muito mais abafado lá na faculdade do que aqui onde eu moro. As mudanças climáticas têm afetado cada vez mais os usuários do transporte público. E, segundo especialistas, a tendência é piorar. Entendendo, né? O clima ele está sempre variando. Ele não é doido nem aleatório, né? Mas ele tem uma variação. No período mais frio do ano, você tem uma temperatura elevada, né? Faz com que a temperatura da atmosfera nunca resfrie muito. Então a gente ainda vai continuar tendo muito calor aí quando entrar a primavera, né? E depois chegar no verão. É uma tendência, né? Visto que a gente vem de um ano de El Niño, quando o planeta todo estava mais quente, né? Devido ao Oceano Pacífico estar mais quente. Durante o El Niño, é comum ter mudanças no clima global, como chuvas intensas e secas em diferentes regiões. Entretanto, seus efeitos são ainda maiores com o avanço da crise climática, e quem mora mais distante do centro de São Paulo tende a sentir mais as consequências. Eu vou de Osasco até Diadema todos os dias, passando pelo centro de São Paulo. Sem dúvidas alguma, o calor está ficando muito pior e eu sinto que algumas linhas é bem mais quente que outras. Ar-condicionado muito gelado dentro do transporte, ou até mesmo a falta dele, é um problema recorrente, segundo usuários como Tamara, que tem a saúde afetada pela mudança brusca de temperatura. Como eu saio cedo, tá quente. Muito, 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 muito quente, assim, absurdo. Aí eu chego no metrô, tá aquele 20 graus, aí não tem como, né? Tem que colocar luz de frio. E assim que eu saio, já é nítida a diferença, já volta para aquele calor infernal. Eu tenho bronquite. Quando eu tenho crise, eu tenho que ficar usando aquela bombinha de salbutamol, e aí é muito difícil para respirar, eu tenho que acabar pegando atestado. A gente sabe como que afeta o nosso humor, o nosso gasto de energia maior, né, para a gente se refrescar. As pessoas estão submetidas a um transporte coletivo, né? Eu brinco assim que é abraçar estranhos, né? Abraçar desconhecidos. Você está sempre em contato com outras pessoas, é sempre um ambiente de mais calor e quando você chega em casa, é isso que é a principal questão, né? Você não tem um local que resfria. Segundo o relatório da MTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, em 2023, 339 veículos 0 km foram incorporados à frota de 4.904 ônibus, dos quais 2.190 possuem ar-condicionado. Já a CPTM afirma que o sistema de refrigeração dos trens é regulado automaticamente, sem interferência humana. Entretanto, a imensa maioria dos ônibus que circulam em São Paulo é movida a diesel, que, quando queimado, libera gases poluentes na atmosfera. De acordo com a SP-Trans, apenas 2.600 de 12 mil ônibus utilizam a mistura de diesel e biodiesel como combustível. Você está tendo sucateamento da frota porque, às vezes, as empresas até querem trocar por um veículo elétrico. Mas a indústria de produção de ônibus elétricos no Brasil ainda não é suficiente para suprir toda a demanda do Brasil, né? Então é como se criasse uma lista de espera para colocar um novo ônibus na rua. Sem que, à medida que você vai sucateando a frota, você vai deixando o transporte público menos atrativo, né?
e aí mais pessoas deixam de usar transporte público. Como solução, a Prefeitura de São Paulo visa investir mais de 5 bilhões em veículos elétricos. Para Lucas Melo, engenheiro de transportes da SP Trans, a solução para reduzir os Tem essa impactos discussão na ambientais academia, pode ser outra. né? Você incentivar o uso do transporte público para diminuir a emissão per capita. Então, um ônibus ele vai emitir 100 gramas de carbono, certo? Se 100 pessoas utilizarem, é 1 grama por pessoa. Se você consegue utilizar o dinheiro para atrair mais pessoas para o ônibus, você transporta 200 pessoas e essa taxa cai pela metade. Além do transporte, Lucas Oliver enfatiza a necessidade de adaptar as grandes cidades de maneira mais Não é sustentável. um dilema, digamos assim, né? É um dilema, não. É um debate, talvez. É que a gente deveria mudar nossas cidades mesmo, né? Acho que o plano dos próximos 100 anos é transformar a forma como a gente vive. Até lá, Jennifer e Tamara devem continuar se adaptando às mudanças. Tá aí uma relação que eu nunca tinha feito, né? Como que as mudanças climáticas afetam a mobilidade urbana. Muito interessante. Viu? Aproveita o intervalo e vai lá no site do Oboré e veja os módulos que estão disponíveis. Até já! E aí, pessoal, tudo bem? Tá assistindo o programa e ficou com vontade de participar do projeto Repórter do Futuro? Acesse oboré.com para saber mais sobre os requisitos e sobre os prazos de inscrição. Quem sabe o seu trabalho não é exibido aqui, na Rede Câmara. O Repórter do Futuro está de volta e hoje eu e Thaís conversamos com Emily Cassiano e Giovana Massaro, estudantes da 16ª edição do módulo Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter. Então, meninas, a reportagem de vocês é curtinha, tem mais ou menos 6 minutos, né? Mas quanto tempo vocês levaram e vocês tiveram para produzir, né? Desde a captação das imagens, o desenho do roteiro, a edição e a pós-edição, a finalização do trabalho. Quanto tempo vocês levaram para fazer isso tudo? Acho que cerca de uns 20 dias para todo o processo. Acabou demorando bastante esse processo de ir atrás de fonte especializada. E a Emily fez a edição, então ela pode falar um pouquinho mais sobre isso também. Na verdade a gente tinha um prazo aí de mais ou menos uns 20 dias, mas a gente acabou dispersando a primeira semana tentando resolver coisas que não deveriam ter sido resolvidas nessa primeira semana, né? Acho que, inclusive, é até um aprendizado. A gente devia ter olhado primeiro para o mais difícil de conseguir, que é justamente esse processo mais demorado, de conseguir os especialistas, buscar estudiosos da área. E aí, como a gente tentou resolver outras coisas como prioridade, outras coisas nessa primeira semana, a gente meio que perdeu 5 dias, assim. Isso é muito, né, quando fala de produção audiovisual, né? Sim. E tem muito tempo também do entrevistado responder, né? Então, se você manda um e-mail, tem que esperar ele responder. Então, tem que contabilizar essa latência, né? Essa espera. Sim, e além disso, também teve a questão de que a gente foi pra rua mais de uma vez tentar falar com as pessoas na rua e ninguém queria. Teve dia que eu passei o dia inteiro, assim, a tarde toda na rua e ninguém quis falar. Então, também foi assim, um dia que desperdiçou por causa disso. Ou então o fato de que a gente, na época era final de semestre, tava um caos, assim, período de provas, ela tava fazendo prova, fazendo trabalho, fazendo TCC, um monte de coisa. E aí quando a gente vai tentar casar a agenda para pelo menos tentar gravar junto, né? Teve casos em que a gente não conseguiu se juntar mesmo com a Gia, ela teve que fazer ali bravamente o trabalho de gravar e entrevistar sozinha. Eu consegui em alguns dias só com a Bianca, mas para achar esse tal dia aí, a gente já vai perdendo outros dias também, então, sabe, foi um processo. Não, imagina, a saúde mental fica, assim, precária, porque é trabalho, é prova, é projeto, fica na loucura.
Mas você tinha experiência já em editar? Você falou que editou o doc? Ah, tá, edição, né? Não tinha nada? Tinha editado TikTok, eu acho, na minha vida, uma vez. Eu acho. Pra brincar. Nesse caso não conta. Não, nunca tinha feito, assim, reportagem real é 16x4? Não lembro a medida, nem lembro. Tá 16x9, né? Eu acho que é o formato vertical. Nem lembro, tá vendo, as medidas. Foi a primeira vez que eu editei. Teve que ser através de um editor que a gente achou, assim, por indicação de uma amiga minha, que ele era gratuito, porque a gente não tem como pagar, assim, de última hora, né, editores grandiosos que aguentam fazer 1000 coisas. Eu também nem sei fazer 1000 coisas, então a gente precisava um que desse pra fazer de maneira ali intuitiva, né, e fosse simples, mas também aguentasse o tranco, porque os vídeos eram muito pesados, tinham muito tempo. Mas achou fácil de fazer os cortes, montar assim? Não, foi difícil demais. Eu sofri muito. Qual foi a maior dificuldade, assim, pra editar? Pra editar, assim, de técnica, né, falando de técnica, é a questão da ferramenta mesmo. Tinha horas que o vídeo tava extremamente devagar e eu ficava, mas por que o vídeo tá devagar? Eu não sabia que depois que ele renderizasse, o vídeo ia ficar normal, ia rodar normal. Então eu fiquei muito tempo pesquisando como que resolvia isso, sendo que não tinha o que resolver. Eu troquei de editora até pra fazer teste. Todos os editores faziam isso e eu tava tipo, o que eu tô fazendo de errado? Sim. Mas Você fez o trabalho em 2 editores diferentes, então? Eu tentei, né? Mas aí eu voltei pra... Depois que eu descobri que era uma coisa normal, eu fiquei só em um. E qual foi que você ficou? Qual editor você usou? Eu não quero fazer propaganda, mentira. O editor que eu usei foi o Filmora. É um editor que, na verdade, ele é pago, mas a primeira edição que você faz, ele permite a exportação gratuita do arquivo sem a marca d'água, né? Eles dão essa gratuidade. Aí salvou. Salvou. Mas outra questão técnica é como vocês fizeram para gravar? Microfone, câmera... eu falo para o tripé. Tripé eu sei que tem. Agora o restante. Foi tripé, aqueles estabilizadores de mão, assim, né? Que para conseguir fazer as imagens panorâmicas, sem ficar tudo tremido. Microfone que conecta com o celular mesmo, mas as imagens foram com o celular. Tudo com o celular. A gente utilizou, assim, o smartphone do que desse para usar, tanto para fazer segundo os áudios, né? Para ter aquela segunda opção. E também a gente pegou e fez as narrações através dos gravadores do celular também. Foi tudo muito do smartphone, assim. É bom que centralizou o formato de tudo, né? Com menos complicação, pelo menos. E aí vocês usaram um parâmetro, um celular específico? Ou como vocês tiveram que se dividir, cada um faz seu celular e a qualidade de imagem a gente acerta na edição? Não deu para padronizar, né? Cada um com um celular diferente. Sim. A Gi tem um aparelho diferente do meu, né? Sim, mas aí no final acho que as imagens até que ficaram parecidas, assim. A qualidade de imagem era parecidinha. São câmeras boas, né? Os celulares hoje em dia conseguem fazer muita coisa, então as câmeras estavam decentes aí, eu acho. Espero que apareça pra vocês aí uma imagem decente. Certo, meninas, eu acho que por hoje é isso. O documentário de vocês adorei, maravilhoso. Eu como uma pessoa que tem bronquite e rinite, me identifiquei muito. Sofro também. E eu queria agradecer por vocês terem vindo aqui. Emily, Giovana, espero ver vocês de novo nos projetos do Alboré e apresentando aqui o doc de vocês. Também, espero muito assistir outras reportagens e também mini documentários, outros projetos de vocês. Sou curiosa. Isso aí. Eu só queria mandar um abraço para a Bianca Azevedo, que participou ativamente em todas as etapas com a gente, né? Ajudou bastante, foi um coração ali nessa reportagem. Ela não pôde estar aqui hoje, mas eu queria agradecer. Obrigado a você por ter nos acompanhado até aqui. Nos próximos episódios teremos novos convidados e mais reportagens e mini-docs para você. Sim, Pierre, e eu tô animada para os próximos encontros. Você já se inscreveu no canal do YouTube da Câmara? Lá você pode assistir este episódio e todos os outros das temporadas passadas. Acesse o QR Code que está aqui na tela. Bem lembrado, Thaís, bem lembrado. Também as redes sociais da Alboré. Assim você fica sabendo da disponibilidade de cursos. Um abraço. Na próxima segunda-feira a gente se vê. Rede Câmara São Paulo. Sua conexão com a política da cidade.